O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então, o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, ouvimos a palavra de Deus, especialmente escolhida textos da Bíblia, especialmente escolhidos pelo Padre Toninho para esta celebração, e textos assim apropriados da Sagrada Escritura, da mesma forma que o Padre Diogo escolheu também orações apropriadas, este missal, que é esse livro grande da missa. Ele tem diversas missas, tem a missa do Divino Espírito Santo, tem a missa da ressurreição, tem missa dos falecidos, tem missa também pela natureza, pelo trabalho, pelas colheitas. É essa que nós estamos rezando. A palavra de Deus nós acolhemos de modo especial da Bíblia,
A palavra de Deus fala também pela natureza, Deus fala pela chuva, Deus fala pelos irmãos, pelas irmãs, pela presença, Deus fala pelos que sofrem, pelos pobres, tudo através de tantos meios, de todos os meios Deus vai falando, mas nós ouvimos a palavra de Deus da Bíblia, que a gente pode dizer, num dia em que estamos celebrando a ação de graças pelo esforço de preservação ambiental, nosso junho verde aqui de Mogi das Cruzes, o nosso divino verde, a pastoral da ecologia, nós podemos dizer que, se quisermos inspiração ampla e profunda para uma ação construtiva, a palavra de Deus na Bíblia tem tudo a ver, e que o primeiro, quem sabe maior, livro que traz princípios, referências em todos os sentidos da ecologia é a própria palavra de Deus. E nesses 3 textos escolhidos para hoje, de modo bastante especial, o livro do Gênesis, que fala da criação, o Salmo 8, que canta a beleza da criação, e o Evangelho, que fala do trabalho. Tudo está integrado, tudo está interligado, diz o Papa Francisco. Também o Papa Francisco, de tudo o que ele escreveu, de diversas encíclicas, diversas exortações que ele escreveu, discursos nem se fala, homilias nem se fala, exortações, mas o mais denso documento é o Laudato Si, a encíclica Laudato Si, sobre a casa comum, como ele chama, e onde ele diz que tudo está interligado, e claro, a palavra de Deus nos dá estas bases. A gente podia dizer que a primeira leitura do livro do Gênesis nos dá uma base antropológica, o Salmo nos dá uma base mística, e o Evangelho nos trouxe, pela palavra, pela história que Cristo contou, do patrão que contrata trabalhadores nas diversas horas do dia para o trabalho na sua colheita, a importância, o valor do trabalho, a dignidade do trabalho enquanto sustento da pessoa humana, mas também enquanto colaboração do ser humano na obra da criação de Deus. O direito de todos ao trabalho e o direito de todos a uma justa remuneração, uma remuneração digna. Por isso que a história é uma história que vai na contramão da nossa lógica, uma história em que o patrão paga uma diária inteirinha para quem trabalhou o dia inteirinho, mas paga também a mesma diária inteira para quem trabalhou só meio-dia ou para quem trabalhou só as últimas horas do dia, para dizer a necessidade do ser humano de ter acesso ao trabalho e de ter a recompensa pela obra, pelo trabalho que realiza. Portanto, esta interligação que Jesus faz entre trabalho, justiça e ecologia integral, como diz o Papa Francisco, a ecologia humana e a ecologia ambiental. Não existe só uma, não existe a defesa só de um lado, mas ao defender o meio ambiente, defendemos o ser humano que nele habita. Ao defendermos o ser humano, defendemos o meio ambiente do qual ele necessita. Não haverá vida saudável. O secretário fez menção. O que significa tudo isso que nós estamos passando? O secretário fez menção de que tudo também está relacionado com o modo como tratamos. Certamente os cientistas vão depois, isso que falamos por intuição, certamente os cientistas vão depois
provando que tudo está tão de fato interligado, e a medida do cuidado é a medida também da saúde. A falta de cuidado que gera falta de saúde. E se vivemos esta praga da pandemia, agora nesses últimos dias também tem uma praga de gafanhotos rondando aí a América Latina, destruindo plantações. Parece que quando a gente lê a história lá do Egito e as pragas do Egito, parece que elas estão sempre muito presentes e nos alertando para este duplo cuidado: o cuidado para com o ser humano, o cuidado para com o meio ambiente, o cuidado e esta sede de que fala Jesus, de construirmos um mundo de paz, e um mundo de paz baseado na justiça, e a justiça social que passa também pela justiça do trabalho, como bem lembrou e ensinou essa história, esta parábola dos trabalhadores que Jesus contou no Evangelho. O salmo, eu dizia, é um salmo de louvor a Deus, a contemplação, a mística, quando o salmista diz assim: quando eu olho o céu feito de modo artístico pelos dedos de Deus, quando eu olhando o céu, contemplo a lua e as estrelas e toda a beleza, eu pergunto: quem é o ser humano para que nesta grandiosidade, nesta beleza infinita, Deus tivesse dele se lembrado? E de fato a Bíblia nos traz esta mensagem também no livro do Gênesis, da criação, de que toda esta beleza e toda esta grandiosidade Deus preparou para que o ser humano pudesse contemplar, pudesse viver, pudesse ser feliz, pudesse pautar a sua vida pela verdade que é o próprio Deus, a verdade que é bela e a beleza que é verdadeira, para usar a palavra do Papa Bento XVI, a verdade bela e a beleza verdadeira, verdade e beleza integradas e a serviço do ser humano, obra-prima da criação, capaz de perceber, capaz de reconhecer, capaz de aprender, conhecer, perscrutar os mistérios de Deus, vivenciar e cuidar. E de fato, no livro do Gênesis, que fala da criação de Deus, de Deus que cria o universo e de Deus que cria o ser humano, esta assertiva de Deus, que foi tema também da campanha da fraternidade de anos atrás, cuidar, cultivar e guardar a criação. Cultivar e guardar a criação. Cultivar tem a ver com o trabalho, guardar tem a ver com o cuidado. Deus trabalha e Deus é o guarda, Deus é o grande artífice e Deus é o guarda do seu povo, o vigia do seu povo. Por isso, cultivar é todo o valor do trabalho, e guardar é todo este cuidado, este carinho, esta minúcia, esta delicadeza de Deus, que do coração de Deus chega ao nosso coração, para que sejamos também pessoas do cuidado, pessoas do serviço. Jesus vem ensinar que o serviço ao próximo é a expressão maior do amor. O serviço de caridade é a expressão maior daquilo que ele nos ensinou, da verdade do reino de Deus. O Evangelho diz que Jesus contou esta parábola para falar
do reino de Deus. Todas as parábolas que Jesus contava era para falar do reino de Deus. Quando fala da semente plantada, do grão de mostarda que é quase invisível, do joio que é a planta ruim, e do trigo que é a planta que alimenta, e assim, através das parábolas, Cristo proclama a realidade maior do reino de Deus, que não é outra senão uma realidade ecológica, uma realidade de equilíbrio, de harmonia. Nós percebemos logo a falta de harmonia e suas consequências nas doenças, na violência, nas injustiças, nas guerras, na exclusão. Isso tudo é a falta de harmonia e de sintonia. Grande desafio de colocar o serviço ao próximo e de colocar o cuidado para com a criação, o cuidado para com a criação de Deus, acima de todo interesse particular, de todo lucro que possa denegrir, deturpar, embaçar aquela visão contemplativa da beleza da criação. Pois bem, o que refletimos à luz da palavra de Deus é o que depois vamos colocando em prática no dia a dia, nos mais diversos campos da nossa atuação, e todos campos esses diferenciados e que se convergem. Por isso aqui estamos num momento de espiritualidade, num momento de oração, num momento de contemplação, de agradecimento a Deus pelo fruto da terra, pelo fruto do trabalho. É o que rezamos na missa, quando oferecemos o pão, fruto da terra e do trabalho humano. Quando oferecemos o vinho, fruto da videira e do trabalho humano, que agora apresentamos, e para nós vai ser pão da vida, vinho, cálice da salvação. Então, como dizia, como que trazemos todos esses aspectos diferenciados do nosso dia a dia? Quem está na igreja, quem trabalha na igreja, quem trabalha no campo da educação, quem trabalha no poder público a serviço da população, quem trabalha no campo, quem trabalha na indústria, ou quem trabalha com as próprias mãos e que vê o fruto da terra através do trabalho das próprias mãos, mas também quem trabalha a partir da racionalidade, do intelecto, do estudo, da pesquisa, da ciência, enfim, tudo integrado, tudo interrelacionado para a maior glória de Deus e para o bem de todos, que é a vontade de Deus. Assim seja, prossigamos em paz. Amém.